Boa noite a todos. Estamos aqui na quinta-feira, dia 22 de setembro, para mais uma rodada de jogos da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Aliás, se você perdeu os nossos primeiros jogos, eu vou deixar o link aqui e você pode encontrar também pela página de nosso canal. Confira, tem muita informação lá, várias comparações de fundos imobiliários que podem ser bastante úteis no seu estudo, até para filtrar e de repente identificar fundos que vale a pena estudar um pouco mais. E vamos começar trazendo, principalmente para aqueles que não viram os primeiros vídeos, o nosso critério de classificação para essa Copa de Fundos Imobiliários. A gente selecionou 32 fundos com o maior número de cotistas da Bolsa. Dessa forma, a gente encontrou aí os 32 mais relevantes, pelo menos para o público em geral. E a partir dessa lista de 32, fizemos um sorteio de grupos, definindo assim os 8 grupos que comporão a fase inicial da Copa de Fundos Imobiliários. Esses grupos podem ser vistos, né? A gente já teve jogos do grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Já temos o resultado parcial desses 4 grupos. Então, o grupo A, a gente teve vitória do RSR 11 e do Vino 11. No grupo B, a gente teve vitória do HSML 11 e do VISC 11. Grupo C, o VGHF 11 e o RBRF 11 conseguiram vencer as suas comparações. E no grupo D, o DEVA 11 conseguiu 3 pontos e o TIGAR 11 também. Na rodada de hoje, teremos jogos pelo grupo E. O grupo E acabou se tornando um grupo bastante interessante, em que temos 3 fundos bastante conhecidos de papel, né? O HCTR11, o Capitânia, o CPTS e o Maxi Renda, né? O MXRF11. E um quarto elemento que é o HGRU, que é o fundo que tem uma característica bem mais diferente desses outros 3 fundos imobiliários. No grupo F, que a gente terá jogos hoje também, a primeira rodada, a gente tem os 2 fundos, o XPMOL e o XP Logística, né? O RBRR11 e o TORD 11. E completando, a gente vai ter na próxima terça-feira jogos do grupo G e do grupo H, que compõem aí toda a lista, né, dos 32 fundos imobiliários que foram selecionados para disputar a Copa de Fundos. Para a disputa entre 2 fundos, né, que a gente vai comparar em uma partida, a gente definiu um regulamento que basicamente ele tem um gol para cada fundo que estiver abaixo de 50% da diferença entre a máxima e a mínima de 52 semanas do fundo. Liquidez média diária tem que ser acima de R$1 milhão, o fundo vai ter um gol, então não é comparativo, né? E assim como o patrimônio também R$1 bilhão, também tem um gol. Essas 3 primeiras características não são comparativas entre os 2 fundos que estão disputando. E teremos o fundo de maior dividend yield, essa sim é comparativa, o fundo de menor relação preço por valor patrimonial, também comparativa, e o maior crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos entre os 2 fundos recebe um gol. E dessa forma a gente tem uma etapa que é comparativa entre os 2 fundos imobiliários. Se esse vídeo te ajudar em seus estudos e suas análises de fundo, deixe nos comentários e também aproveite para assistir os outros vídeos no canal. Esse é o terceiro da série da Copa de Fundos Imobiliários. E além disso, a gente tem vídeos específicos, tanto de ações, BDRs e fundos imobiliários em nosso canal. Aproveite e dê uma passada lá e se o conteúdo for interessante, sinta-se à vontade para se inscrever, curtir e compartilhar o conteúdo.
E vamos deixando de papo e vamos começar a primeira partida. Partida pelo grupo E. Grupo E que, como eu disse, é composto aí por 3 fundos bastante relevantes aí de papel, né? E o HGRU11. A primeira partida a gente tem uma comparação de 2 fundos que despertam bastante interesse dos investidores. O HCTR11 vai enfrentar o CPTS11. E antes do início da partida, vamos avaliar os 2 times, como é que eles se compõem para essa disputa. O HCTR11 é um fundo de papel que tem a maior parte em fundos em CRIs, né? E também uma parte relevante de mais de 20% em outros fundos imobiliários. Seu principal indexador é o IPCA, e ele tem até uma taxa bastante interessante de IPCA mais 10%. A Capitânia, ele tem é um fundo de papel também, tem uma participação mais relevante de outros fundos imobiliários e chama a atenção que ele é um fundo que tem na sua composição ali de CRIs uma participação maior na área de shopping centers. Então, esses são os 2, deve ser uma disputa bastante interessante, já que são fundos que têm um comportamento similar e disputam aí o mesmo público, né, que busca aí um dividend yield mais alto, principalmente nesses momentos aí de inflação maior. E vamos começar o primeiro tempo da partida de HCTR11 contra CPTS11. Analisando a posição máxima entre a máxima e a mínima de 52 semanas, o HCTR está com 8,2%, ou seja, está relativamente próximo às mínimas. E vale um comentário que realmente esse fundo sofreu bastante aí ao longo do ano, né? Principalmente aí por questões do seu portfólio, né? E dúvidas que surgiram a respeito aí da composição da sua carteira. E o CPTS 11 está com 23,2%. Mas como não é disputa direta entre os dois passaram no critério e temos 1-1 nesse início de partida. Agora vamos comparar a liquidez média diária de cada um dos fundos. O HCTR11 tem uma liquidez de 2,8 milhões de reais. E o Capitânia, 5,2 milhões de reais. Portanto, os dois passam nesse critério e a gente tem 2-2. É uma partida empatada por enquanto, né? É o que a gente iria se imaginar, ia ser uma partida bem disputada entre esses 2 fundos. O HCTR11, olhando agora o patrimônio, ele tem 600 milhões de patrimônio líquido. Em compensação, o Capitânia tem 3,4 bilhões de reais, portanto, somente o Capitânia passa no critério e com isso ele abre a vantagem e podemos fechar o primeiro tempo. Final de primeiro tempo, 3 para o Capitânia, 2 para o Hectare. E vamos para o segundo tempo agora, a disputa é direta, ou seja, a característica do qual o fundo se sair melhor com o outro leva o gol. Computa o gol, né, por favor. Olhando o dividend yield dos 2 fundos, o Hectare tem 18,2%, é um dos maiores dividend yields, né, da Bolsa para fundos imobiliários. E o Capitânia, 14,3%, que não é um rendimento ruim, mas nesse caso o Hectare consegue empatar a partida. Temos por enquanto 3-3. Vamos olhar agora a relação preço por valor patrimonial. O Hectare está com 0,82 para um fundo de papel na condição atual. É uma relação preço por valor patrimonial baixa. E o Capitânia está com 0,99. E com isso o Hectare consegue passar à frente e fazer 4-3 em cima do Capitânia. Vamos olhar agora a última característica. Será que o Hectare consegue se sobrepor e ganhar essa partida? Deixe nos comentários.
Então vamos olhar o primeiro número, o HCTR11 apresenta 0 de crescimento de dividend yield. Em compensação, o Capitânia apresenta 19,7%, que é um excelente resultado. E com isso a gente fecha o placar. E o que era esperado acontecer, aconteceu. É uma partida bastante equilibrada e fechando em 4-4 entre o Hectare e o Capitânia. Com esse resultado final, não tivemos vencedor na partida e cada um dos dois times leva um ponto para casa. Vamos agora para o segundo jogo dessa noite. Pelo grupo E ainda, a gente tem o MXRF11 que vai enfrentar o HGRU. Então são dois times também bastante populares aí da Bolsa que estão se enfrentando nesse grupo, que é um grupo que deve despertar aí bastante interesse do pessoal. E vamos analisar os dois times que estão se preparando para essa partida. A gente tem o MXRF11, que é um fundo de papel, tem uma participação relevante aí de CRIs, mas alguma coisa menor de outros fundos imobiliários, principalmente. Metade da sua carteira é indexada pelo IPCA e depois tem uma parcela relevante indexada ao IGPM. Em compensação, o HGRU é um fundo de tijolos, principalmente, mas que tem uma característica mista. Ele tem uma posição relevante em outro fundo imobiliário e também alguma coisa de LCIs e CRIs, né? Ele tem um foco, né, tanto no varejo alimentício, que é a principal área de atuação da carteira dele, na área educacional e varejo de maneira geral, aí, principalmente vestuário. Portanto, é um fundo de tijolo enfrentando um fundo de papel. Vamos começar agora com o primeiro tempo entre o MXRF11 e o HGRU11. A posição entre a máxima e a mínima. O MXRF11 está bastante perto da máxima sua, em 98,5%. O HGRU também está mais de 98%, portanto próximo à sua máxima de 52 semanas. E nesse caso, nenhum dos dois fundos consegue marcar o seu primeiro gol. Temos até agora 0-0 na disputa entre os dois fundos. Deixe nos comentários qual dos dois você acha que irá vencer a partida, o MXRF ou o HGRU. Vamos olhar agora a liquidez média diária. A gente tem uma liquidez de R$1,5 milhão no MXRF11, comparado com 2,3 do HGRU. Mas como esse é um critério, né, não é comparativo, a gente tem dois gols, né, um para cada lado e 1-1 até o momento nesse primeiro tempo. Olhando o patrimônio líquido agora, o patrimônio do MXRF11 é de 0,8 bilhões de reais. Já o HGRU fica ligeiramente acima do critério e passa e consegue marcar o seu gol fazendo 2-1 e fechamos o primeiro tempo aí com uma vitória parcial do HGRU11. E vamos para o segundo tempo. O HGRU tem uma vitória parcial até agora, mas será que o Maxi Renda consegue fazer frente e virar essa partida? Vamos começando agora a comparar o Dividend Yield. O MXRF11 está com Dividend Yield de 11,4%. Em comparação, o HGRU 7,6%. E a gente tem um empate da partida em 2-2. Agora, partindo para a próxima característica, o MXRF11 tem uma relação preço por valor patrimonial de 1,01. O HGRU 1,08. E com isso, o MXRF11 consegue virar a partida até o momento.
Vamos para a última característica e vamos ter a decisão da partida. Será que o HGRU consegue empatar ainda? Vamos lá. O dividend yield, o crescimento dele nos últimos 3 anos, o MXRF11, foi bom, uns 25,2%. E com o HGRU foi um crescimento negativo. Portanto, o MXRF11 consegue fazer 4-2, depois de sair perdendo no primeiro tempo, conseguiu reverter e em todos os itens de comparação direta com a HGRU, ele conseguiu marcar um ponto e dessa forma obteve a vitória. Com o final da partida, a gente consolidou aí o MXRF11 com 3 pontos, a HGRU fica com 0 ponto, mas é um grupo que não deixa de estar embolado, porque os outros dois, o HCTR e o Capitânia, obtiveram um empate e ambos estão com 1 ponto. Vamos agora para o grupo F, um grupo composto do XPML, XPLG, RBRR e o TORD. São 4 fundos até com características bem diferentes. E na primeira partida a gente vai ter um enfrentamento direto. Qual dos dois será que vai ganhar? Será que é o de shopping ou de logística? E os dois times estão se preparando para a partida. Vamos fazer uma análise agora do que cada um dos times trará para essa partida. A gente tem o XPML11, que é um fundo de shopping center, no qual 68% da sua carteira está na região sudeste, a principal região, o maior PIB do país, né? Então ele tem essa concentração de localização na região sudeste desses shoppings. O XPLG11 é um fundo de logística em que ele tem metade praticamente da sua carteira voltada aí para comércio varejista. Então é um tipo de fundo, são 2 fundos que passaram por situações bastante diferentes ao longo da pandemia. O fundo de shopping afundou, é evidente, com vários shoppings fechando em determinados momentos. Em compensação, os fundos de logística tiveram um resultado bom, uma vez que mais gente migrou para o e-commerce e essa necessidade e essa concorrência entre os principais fornecedores de e-commerce, buscando o atendimento o mais rápido possível e dessa forma buscando galpões aí bem localizados próximo aos grandes centros. E vamos começar agora com o primeiro tempo entre o XPML e o XPLG. Analisando a posição entre a máxima e mínima de 52 semanas, o XPML começa mal, com 88,5%. E o XPLG, que está cravado praticamente na máxima, em 100%. Portanto, nenhum dos dois consegue marcar gol e iniciamos a partida com 0-0. Vamos agora para a liquidez média diária dos dois fundos. O XPML tem uma liquidez de 2,4 milhões de reais e o XPLG de 3,8 milhões. Portanto, os dois conseguem marcar gol e temos a partida em 1-1 nesse primeiro tempo. Vamos agora para o patrimônio líquido, analisando se os fundos passam do critério de 1 bilhão de patrimônio. O XPML11 tem 2,7 bilhões de reais de patrimônio e o XPLG 1,4. Portanto, os dois conseguem passar pelo critério e temos um primeiro tempo fechando em 2-2. É uma partida bem disputada entre esses dois fundos, que são 2 fundos de tijolos, mas com características bem diferentes. Vamos para o segundo tempo agora dessa partida. A comparação é direta entre os dois fundos imobiliários.
Começando pelo Dividend Yield, o XPML está com 7,5% de Dividend Yield e o XPLG 7,3%. Por muito pouco, o XPML conseguiu fazer 3-2 nesse retorno aí para o segundo tempo da partida. A relação preço por valor patrimonial, o XPML está com 1,03 nesse momento e o XPLG 0,96. E nesse caso, o XPLG consegue marcar e recuperar. Temos 3-3 até agora, uma partida bastante disputada. Vai ser decidida aí praticamente na última característica que vamos olhar. E olhando o crescimento do Dividend Yield nos últimos 3 anos, o XPML teve um crescimento negativo e o XPLG crescimento zero. E nenhum dos dois conseguem pelo menos um mínimo de crescimento para marcar um gol. E fechamos a partida dessa forma em 3-3. E com esse resultado, é o segundo jogo da nossa Copa que termina empatado. Por enquanto, estamos ainda na fase de grupos, mas mais para frente, caso termine empatado, a partir das oitavas de final, nós vamos ter que fazer critérios de desempate entre os fundos imobiliários. E completando agora a última partida da noite, pelo grupo F, a gente tem o RBRR11 e o TORD11 que vão se enfrentar e essa é a última partida da noite. Se você estiver gostando, o vídeo estiver trazendo, esses comparativos estiverem trazendo informações interessantes para seus estudos, fique à vontade para curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. E vamos avaliar agora a característica desses dois times que vão se enfrentar nessa última partida da noite. O RBRR11 é um fundo de papel com praticamente 50% de exposição a lajes corporativas. Seu principal indexador é o IPCA, mas também com participação relevante de CDI e IGPM. O TORD11 é um fundo misto, ele tem uma participação de CRIs, mas uma participação grande em outros fundos imobiliários e equities. E tem uma exposição principalmente aí também ao risco corporativo. E vamos começar o primeiro tempo dessa partida. O RBRR11 e o TORD11 já estão em campo. Vamos analisar a posição entre a máxima e a mínima desses fundos. O RBRR11 consegue um bom resultado de 30,3% e o TORD11 com 3,8%, bastante próximo às suas mínimas. Mas nesse caso, basta superar o critério, portanto, é 1-1 até o momento para os dois fundos. A liquidez média diária em milhões de reais, a gente tem 3,7 milhões no RBRR11 e 1,5 milhão no TORD11. Portanto, os dois também passam o critério. Temos 2-2. São dois fundos que vêm forte ali, né? Nesse primeiro tempo, não perdendo nenhuma oportunidade de gol. Vamos agora para a última característica do patrimônio líquido. O RBRR11 tem 1,4 e o TORD11, 1, passando cravado ali no critério. Portanto, a gente consegue que toda a oportunidade de gol, os dois fundos conseguiram converter e fechamos o primeiro tempo em 3-3. Vamos para um segundo tempo agora, a gente veio com empate, né? Todos os dois fundos aproveitando muito bem as suas oportunidades. E vamos para o comparativo direto agora e certamente vai ter um vencedor entre as comparações diretas dos dois fundos. O Dividend Yield do RBRR11 está em 13,5% e o TORD11 14,4%.
Com isso, o TORD 11 sai à frente nesse segundo tempo, fazendo 4-3 em cima do RBRR 11. Olhando agora a relação preço por valor patrimonial, o RBRR está com 0,99 e o TORD 11 0,57, uma relação bastante baixa. E com isso o TORD consegue abrir vantagem e fazer 5-3 em cima do RBRR 11. Olhando a última característica, o crescimento de dividend yield foi de 11% no RBRR e de 6,9% no TORD. E o RBRR consegue tirar um pouco da diferença, mas ainda assim o TORD sai vitorioso dessa partida, fechando em 5-4. E com esse resultado, o TORD leva 3 pontos na tabela de classificação e o RBRR sai dessa primeira rodada com 0 pontos. Vamos agora dar uma repassada geral da classificação até o momento. A gente teve 3 vídeos de comparação, pegando aí basicamente 6 grupos da primeira fase dessa Copa de Fundos. O grupo A gente tem o RECR11 e o Vino 11 na frente. O grupo B, o HSML 11 e o VISC 11 com 3 pontos. O grupo C, VGHF 11 e o RBRF 11 com 3 pontos. Grupo D, o DEVA 11 e o TIGAR 11 com 3 pontos. Resultados dessa noite, a gente teve o grupo E com HCTR 11, 1 ponto, Capitânia, o CPTS 11 em 1 ponto também, um empate. O MXRF 11 foi o que se deu melhor e está isolado na liderança do grupo com 3 pontos. E o HGRU está com 0 até o momento. O grupo F, o XPML e o XPLG ficaram no empate, a gente tem 1 ponto para cada um desses fundos. O RBRR11 está com 0 e o TORD 11 está com 3 pontos até o momento, também liderando o grupo F nessa disputa. Para a próxima terça-feira, teremos a disputa do grupo G e grupo H. A gente tem alguns fundos ali, como o Iridium, IRDM11, o ALZR11, VRTA e o KNCR11 no grupo G. E no grupo H a gente tem o fundo de fundo, BCFF, mais o MCCI, o BRCO e o HGRE, que é um fundo de lajes também bastante tradicional aí do mercado. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.